O clima nos bastidores do Vasco da Gama segue agitado e desta vez a movimentação passa tanto por dentro de campo quanto por fora dele. O torcedor já acordou nesta terça-feira com aquela sensação de que muita coisa vai acontecer, principalmente porque o clube está muito perto de anunciar um nome que vinha sendo aguardado com ansiedade, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Aos 25 anos, o defensor que pertence ao Galatasaray da Turquia aceitou as condições salariais propostas pelo clube carioca e está praticamente a um acerto entre as diretorias para vestir a camisa cruz-maltina. A diretoria conseguiu chegar a um acordo com o jogador que abrirá mão de qualquer valorização imediata para receber o mesmo valor que tinha no futebol turco, algo em torno de R$ 850 mil mensais, com possibilidade de aumento no próximo contrato, caso cumpra as metas estabelecidas. Essa postura do atleta agradou muito, já que mostra que ele quer mesmo voltar para a América do Sul e de preferência entrar de vez no mercado brasileiro, descartando propostas de mercados menos competitivos como o russo, onde sequer teria exposição na Liga dos Campeões. Enquanto o torcedor comemora a possibilidade de reforço na defesa, a expectativa cresce por outros nomes. Andrés Gomes, atacante que também já está na mira e deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias, é outro passo que a diretoria pretende dar para qualificar o elenco. O problema é que até o momento o Vasco anunciou oficialmente apenas um reforço real nesta janela de transferências, o volante Thiago Mendes. Casos como o de Caio Barros não entram na conta, já que se trata de jogador que já era do clube e apenas retornou de empréstimo. E é exatamente aí que a paciência de parte da torcida começa a se esgotar, porque a comparação com outros clubes que brigam para escapar da parte de baixo da tabela é inevitável. Santos contratou 4 jogadores, Vitória e Fortaleza fecharam 6 nomes, cada Juventude também 6, enquanto o Sport foi ainda mais longe e trouxe 9 reforços. Todas essas equipes já colheram frutos imediatos, vitórias importantes, pontos conquistados e principalmente mais opções para seus treinadores trabalharem. O Vasco, por outro lado, segue com um elenco curto e limitado que depende sempre dos mesmos nomes para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Esse cenário também interfere diretamente na Copa do Brasil, onde o clube está classificado para as quartas de final. Hoje a sede da CBF será palco do sorteio que definirá os confrontos e o Vasco estará entre os 8 melhores da competição, ao lado de Botafogo Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians Cruzeiro e Fluminense. No imaginário do torcedor, alguns adversários são claramente mais desejáveis do que outros. Atlético Paranaense, por exemplo, vive um momento delicado na Série B, com 6 jogos sem vitória, 3 derrotas, 3 empates e a pior defesa da competição. Com 31 gols sofridos, mais do que isso está a 8 pontos do G4 e apenas 5 acima da zona de rebaixamento para a Série C, um cenário que coloca o clube paranaense muito mais próximo de uma queda do que do acesso, é claro que mata-mata é diferente e que o Furacão já mostrou poder de reação ao eliminar o São Paulo, mas olhando friamente seria o adversário mais acessível dentro da lista. Na ordem de preferência, Corinthians e Atlético Mineiro também aparecem como rivais possíveis, já que vivem altos e baixos no Brasileirão, enquanto Fluminense e Bahia, Botafogo e Cruzeiro oferecem mais perigo, especialmente os 2 últimos que vêm embalados e figurando no topo da tabela. Mesmo com a expectativa alta para esse sorteio, o torcedor mais atento sabe que qualquer sonho de título na Copa do Brasil passa obrigatoriamente por reforçar o elenco. Não adianta apenas contar com a mística de São Januário ou esperar que o time se supere a cada jogo. É preciso ter peças de reposição, opções que mudem o rumo de uma partida quando o plano A não funcionar. E isso leva a outra polêmica, que tomou conta do noticiário vascaíno nas últimas horas, as críticas ao técnico Fernando Diniz pelo pouco uso da base. Na última partida, apenas o jovem Ryan, já conhecido da torcida, esteve relacionado entre os garotos formados no clube. Nomes como Lucas Zuccarello, Diego Minetti, Paulinho Léo Jacó, Bruno Lopes e tantos outros que poderiam pelo menos compor o banco, ficaram de fora.
Para o comentarista Gilmar Ferreira, essa postura contraria a essência do Vasco, um clube que construiu parte de sua história, revelando talentos e dando espaço para a garotada. Ele chegou a dizer que o treinador merecia ser multado por levar quase 20 atletas para um jogo e incluir apenas um da base. Lembrando que jogadores contratados recentemente, como Jean Davi, não têm mostrado capacidade de mudar o patamar da equipe. As críticas não pararam por aí. Casimiro Miguel, figura conhecida entre os torcedores e voz influente na internet, também disparou contra a gestão do presidente Pedrinho, especialmente pela falta de planejamento no setor ofensivo. Para ele, não adianta culpar o centroavante Vegete por limitações técnicas se não existe um substituto para o argentino no elenco. Ryan, que poderia ser uma opção, não gosta de atuar como referência, e o outro nome disponível, o jovem. David ainda não passa confiança para assumir o papel em jogos decisivos? Para Casimiro, essa é mais uma prova de que o Vasco falhou na montagem do elenco e não se preparou para situações óbvias como lesões ou suspensões de peça-chave. No meio de tantas opiniões e diagnósticos, o torcedor se vê dividido entre a euforia por possíveis reforços e a frustração com a falta de ação concreta. Carlos Cuesta, se confirmado, deve chegar para ser titular absoluto e dar mais segurança a um sistema defensivo que sofre com irregularidades. A diretoria acredita que, além do retorno técnico imediato, o zagueiro pode ser uma futura fonte de receita em caso de venda dada a idade e a experiência internacional. Andrés Gomes também chega com expectativa de agregar principalmente por oferecer velocidade e capacidade de finalização. Ainda assim, a sensação é de que não basta trazer apenas 2 ou 3 nomes. A maratona de jogos no Brasileirão e na Copa do Brasil exige um elenco mais robusto e as comparações com adversários diretos reforçam essa urgência. O momento é de decisões rápidas porque o calendário não espera. A cada rodada que passa, o Vasco se aproxima ou se afasta de seus objetivos. No Brasileiro, a prioridade imediata é sair da zona de rebaixamento e respirar com tranquilidade. Na Copa do Brasil, a meta é seguir vivo, alimentando o sonho de conquistar novamente um título nacional de peso. Para isso, é fundamental que as negociações que já estão bem encaminhadas sejam concluídas sem demora e que novas frentes de reforço sejam abertas. O torcedor quer ver um time competitivo que entre em campo com condições reais de bater de frente com qualquer adversário, seja na Série A, seja no mata-mata. E tudo isso se mistura ao clima emocional que sempre cerca o Vasco. A paixão da torcida é inquestionável e ela responde com presença, apoio e cobrança na mesma medida. Se o clube conseguir transformar esse calor das arquibancadas em combustível para um elenco mais qualificado, os resultados tendem a aparecer. Mas se a inércia continuar, o risco de ver o time patinando tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil é real. Por isso, cada notícia sobre um novo jogador, cada rumor de contratação e cada declaração de dirigente é analisada com lupa, porque o torcedor sabe que 2024 ainda pode ser um ano de grandes alegrias, mas também pode se transformar em mais uma temporada de frustrações caso as oportunidades sejam desperdiçadas. O torcedor vascaíno sabe que a temporada não perdoa quem hesita, e essa percepção fica ainda mais evidente quando olhamos para o contexto geral do futebol brasileiro neste momento. Cada jogo perdido é uma oportunidade que escapa, cada contratação que demora é um reforço que poderia estar ajudando e não está. No caso do Vasco, a margem de erro já é pequena no Campeonato Brasileiro. E qualquer tropeço prolonga estadia na zona de rebaixamento, algo que aumenta a pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria. É por isso que, mesmo em meio à expectativa positiva pela chegada de Carlos Cuesta e Andrés Gomes, existe um clima de cobrança permanente. O torcedor não esquece que o time começou a temporada com discursos otimistas sobre brigar na parte de cima da tabela, mas a realidade mostrou que o elenco montado não estava preparado para lidar com lesões, suspensões e a intensidade da Série A. O reflexo disso está nos resultados, nas atuações irregulares e na dificuldade de competir de igual para igual com adversários mais estruturados. Enquanto isso, o mercado segue girando e cada dia que passa surgem novos nomes sendo oferecidos, novos boatos, novas possibilidades.
O problema é que nem todos se encaixam no perfil que o Vasco procura e muitas vezes as negociações esbarram em valores que não cabem no orçamento. É aí que entra a importância de ter planejamento, algo que vem sendo muito questionado pela torcida. A ausência de um substituto confiável para Veguete, por exemplo, é um erro que não se explica em um clube que pretende disputar títulos. Em competições longas e intensas, não é questão de se o titular vai ficar de fora em algum momento, mas quando isso vai acontecer. E quando o momento chegou, o Vasco simplesmente não tinha peça à altura para substituir o argentino, o que obrigou Fernando Diniz a improvisar e adaptar funções, tirando jogadores das suas melhores posições e reduzindo o poder de fogo da equipe. Diniz, por sua vez, vive um cenário delicado. Parte da torcida reconhece o trabalho e acredita que com reforços o treinador pode extrair mais do elenco. Outra parte, porém, vê no técnico uma certa teimosia, principalmente na resistência em dar mais oportunidades aos jovens formados na base. O caso de Ryan, único jogador da casa, ser relacionado na última partida, é um exemplo de como a utilização da base tem sido pontual e não parte de um plano contínuo. No passado, o Vasco construiu histórias memoráveis apostando em seus garotos e a falta dessa tradição nos últimos tempos incomoda. Gilmar Ferreira, como já se viu, não poupou palavras ao criticar essa postura e suas declarações ecoaram nas redes sociais, onde torcedores dividiram opiniões, mas em sua maioria concordaram que mais espaço para a base poderia ajudar a suprir a carência de opções no elenco. O contexto fora de campo também influencia. O presidente Pedrinho, figura respeitada por sua história no clube, enfrenta uma das maiores provas da sua gestão. Não basta apenas ser ídolo ou ter boas intenções. É preciso entregar resultados concretos e decisões rápidas. Casimiro Miguel, ao criticar a ausência de um planejamento ofensivo, expôs o que muitos já comentavam em grupos de torcedores: a diretoria parece reativa em vez de proativa. Ou seja, só age quando o problema já está instalado e não para evitá-lo. No futebol, essa diferença de tempo é crucial e perder o timing de uma contratação ou de uma mudança estratégica pode custar pontos preciosos. A pressão também vem do calendário. Entre compromissos pelo Brasileirão e a Copa do Brasil, a agenda é apertada e praticamente não há tempo para treinar com calma. Isso significa que qualquer jogador novo que chegar precisará se adaptar rapidamente, entender a filosofia de jogo e render quase de imediato. E aqui está um dos motivos pelos quais Cuesta é tão valorizado, por já ter rodagem internacional e experiência em competições de alto nível. Ele chega com bagagem para se inserir rapidamente no time. Não é um reforço para daqui a alguns meses, mas para ontem. Andrés Gomes, com seu estilo de jogo mais incisivo, também pode dar uma nova dinâmica ao ataque, principalmente se conseguir entrosamento rápido com Veguete e os pontas. O problema é que apenas 2 ou 3 nomes dificilmente serão suficientes para suprir todas as carências. A defesa precisa de mais segurança. O meio-campo ainda carece de um armador capaz de pensar o jogo com calma e distribuir a bola com precisão, e o ataque necessita de alternativas para que não dependa exclusivamente do jogo aéreo e das finalizações. De Veguete. Sem essa diversidade tática, o Vasco se torna previsível, facilitando a vida dos adversários que, ao estudar o time, sabem exatamente onde e como neutralizar as jogadas. E previsibilidade no futebol é quase sempre sinônimo de derrota. Na Copa do Brasil, o sorteio desta terça-feira vai definir o próximo desafio, e a torcida se divide entre o desejo de pegar um adversário considerado mais fraco e a empolgação de encarar logo um rival tradicional que traria um clima de decisão antecipada. Para muitos, a sorte na definição do confronto será apenas parte da equação. O fator determinante será a capacidade de o Vasco entrar nessas quartas de final com um elenco reforçado, motivado e com alternativas no banco. E essa é justamente a preocupação. Se a diretoria não agir rápido, o time que entrar em campo na Copa do Brasil será praticamente o mesmo que vem oscilando no Brasileirão, com todos os problemas que já foram expostos nas últimas rodadas. E não dá para ignorar o aspecto psicológico. Jogadores que sabem que a concorrência é pequena podem mesmo inconscientemente cair no conforto de ter a titularidade garantida.
Isso reduz a intensidade nos treinos, afeta o nível de competição interna e, consequentemente, o desempenho em campo. Reforços não servem apenas para preencher lacunas técnicas, mas também para elevar o nível de disputa dentro do grupo. Quando há 2 bons jogadores para cada posição, a briga por espaço se torna saudável e empurra todos a darem o máximo. No Vasco atual, em algumas funções, a diferença entre o titular e o reserva é tão grande que o treinador praticamente não tem escolha, o que é péssimo para um time que quer ser competitivo. Enquanto o torcedor acompanha cada passo das negociações, a diretoria vive a pressão de equilibrar urgência com cautela financeira. É preciso contratar, mas sem comprometer o orçamento de forma irresponsável. E esse equilíbrio, embora necessário, muitas vezes é interpretado como lentidão, principalmente quando os resultados em campo não aparecem. O dilema é claro: se contrata rápido e gasta mais, corre-se o risco de comprometer o caixa se espera. Para negociar melhor, pode-se perder o momento e ver a chance de escapar do ZT4 ou avançar na Copa do Brasil e escapar. Dentro desse cenário, as próximas semanas serão decisivas para o rumo da temporada. O torcedor, mesmo desconfiado, mantém viva a chama da esperança. A chegada de Cuesta pode ser o sinal de que a diretoria entendeu a urgência do momento e que outros reforços virão na sequência. A presença de Andrés Gomes deve acrescentar velocidade e poder de decisão, algo que o Vasco tem carecido. Mas o verdadeiro termômetro será ver se até o fim da janela o clube conseguirá montar um elenco capaz não só de reagir no Brasileiro, mas também de sonhar com a Copa do Brasil. Porque sonhar sem agir é perder tempo, e tempo é o que o Vasco menos tem no momento. O que fica claro é que o Vasco vive uma encruzilhada. De um lado, a chance real de transformar 2024 em um ano de superação, coroado por uma campanha histórica na Copa do Brasil e uma recuperação sólida no Brasileirão. Do outro, o risco de ver tudo desmoronar caso as oportunidades de reforço sejam desperdiçadas e a falta de opções continue comprometendo as atuações. O torcedor está atento, exigente e, acima de tudo, impaciente. E com razão, a história do Vasco não permite conformismo e cada partida, cada contratação e cada decisão da diretoria serão julgadas sob o peso dessa tradição. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol vive momentos intensos e repletos de surpresas, e uma das notícias mais comentadas nos bastidores esportivos é a possível contratação de Caio Jorge pelo Vasco da Gama. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes próximas aos clubes indicam que o jovem atacante estaria prestes a se transferir para o clube carioca, o que geraria um verdadeiro terremoto no cenário futebolístico brasileiro. O que chama ainda mais a atenção é o fato dessa possível negociação representar uma verdadeira traição para o Cruzeiro, clube de Minas Gerais que vinha nutrindo esperanças de contar com o talento do jogador para seu elenco na próxima temporada. O burburinho entre torcedores e especialistas é intenso, pois Caio Jorge é visto como um craque promissor, capaz de mudar a dinâmica de qualquer equipe em que atue. Essa movimentação, caso se confirme, teria repercussões não só no Vasco, que ganharia um reforço importante, mas também no Cruzeiro, que poderia ver um de seus planos mais ambiciosos desmoronar rapidamente, levantando questionamentos sobre a gestão e estratégias do clube mineiro. O que torna esse rumor ainda mais intrigante é o histórico de Caio Jorge, um jogador que sempre foi alvo de interesse dos grandes times do país. A possível ida para o Vasco pode ser interpretada como um movimento ousado do clube carioca para reerguer sua equipe, que busca recuperar o prestígio e a competitividade no cenário nacional. A suposta contratação traz à tona uma série de especulações sobre as condições oferecidas pelo Vasco, que aparentemente conseguiu convencer o jovem atacante com uma proposta vantajosa, seja financeiramente ou em termos de visibilidade e projeção de carreira. Já o Cruzeiro, tradicionalmente um clube forte em Minas Gerais, veria essa negociação como uma grande perda, considerando que Caio Jorge poderia ser peça fundamental na reconstrução do time. Isso alimenta a sensação de uma verdadeira
Traição no futebol mineiro, onde torcedores e dirigentes podem se sentir desamparados diante do poder de atração do Vasco. No meio desse cenário, a imprensa esportiva começa a aprofundar as investigações e análises, deixando no ar uma expectativa de que essa novela ainda terá muitos capítulos pela frente. Além do impacto imediato no mercado de transferências, a possível saída de Caio Jorge do Cruzeiro para o Vasco gera questionamentos sobre a estratégia dos clubes envolvidos. O Vasco, em uma aparente demonstração de força, estaria sinalizando ao futebol brasileiro que está disposto a investir pesado para voltar ao topo, apostando em jovens talentos como a chave para o sucesso. Por outro lado, o Cruzeiro enfrenta uma encruzilhada delicada, pois perder um jogador tão promissor poderia afetar não só o desempenho dentro de campo, mas também a moral da equipe e a confiança dos torcedores. Esse tipo de movimentação costuma criar ondas no futebol nacional, já que clubes de diferentes regiões disputam talentos emergentes que podem definir o futuro do esporte no país. A especulação em torno de Caio Jorge reflete essa disputa acirrada e também a necessidade de cada clube de se posicionar estrategicamente no mercado para garantir uma temporada vitoriosa. É justamente esse jogo de poder e influência que faz do futebol brasileiro um espetáculo apaixonante e imprevisível. Não se pode deixar de considerar que a possível transferência de Caio Jorge para o Vasco pode desencadear reações em cadeia dentro do futebol nacional, principalmente no que diz respeito às negociações de outros jogadores e à movimentação financeira dos clubes. A chegada de um craque para o Vasco poderia atrair ainda mais investimentos e patrocínios, criando um efeito multiplicador para o clube carioca, que luta para recuperar sua hegemonia. Para o Cruzeiro, a perda do jovem atacante representa não apenas um revés técnico, mas também uma questão de prestígio e competitividade dentro do mercado de jogadores. A torcida mineira, já abalada por recentes dificuldades do time, pode ver nessa possível negociação um sinal preocupante, enquanto a rivalidade regional entre clubes ganha novos contornos. Além disso, esse tipo de rumor alimenta debates sobre a influência dos agentes e intermediários nas decisões dos atletas, que muitas vezes pesam mais do que laços afetivos ou planos de longo prazo. O clima de incerteza faz com que o futebol brasileiro se mantenha em constante estado de alerta, à espera dos próximos movimentos que podem reconfigurar o cenário. Em meio a todo esse cenário de especulação, o que fica claro é que a possível contratação de Caio Jorge pelo Vasco pode significar muito mais do que apenas uma mudança de clube. Trata-se de um movimento que simboliza o equilíbrio instável do futebol brasileiro, onde tradições são desafiadas e novos protagonistas surgem em meio a tensões regionais e estratégicas. Se confirmado, esse negócio teria potencial para influenciar não apenas os resultados esportivos, mas também as dinâmicas econômicas e sociais dentro do universo do futebol, mostrando que decisões aparentemente isoladas podem desencadear consequências amplas e duradouras. Para os torcedores, resta aguardar os desdobramentos dessa história, enquanto a imprensa segue investigando e o clima de expectativa continua a crescer. No fim, esse burburinho em torno de Caio Jorge é um retrato fiel da paixão e da complexidade que tornam o futebol brasileiro um fenômeno tão fascinante, recheado de surpresas, rivalidades e emoções. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.